Em Lucas capítulo 15, continuar a nossa exposição. Ontem nós falamos um pouco sobre a ovelha perdida. Esse capítulo 15, como eu disse aos irmãos, o Senhor Jesus ele conta 3 parábolas para tratar do mesmo assunto, o perdido que foi achado, e ele faz isso de maneira progressiva. Vemos no primeiro momento o Senhor Jesus falando a respeito de um pastor que tem 100 ovelhas e ele perde uma, e ele deixa as 99 em segurança e vai em busca daquela que perdeu, ele encontra e ele volta com grande alegria. E hoje nós vamos ver a segunda parábola que trata da dracma perdida. É importante que a gente entenda que todo esse contexto é uma preparação para a última parábola, que é a parábola que conhecemos como a parábola do filho pródigo, mas também pode ser dita como a parábola dos filhos perdidos, pois essa palavra pródigo, ela não está no texto, mas ela significa aquele que gasta mais do que tem. Foi o caso do filho mais novo, como nós veremos, se Deus assim o permitir. Então, Lucas 15, a partir do versículo 8. Jesus, ele está explicando ele está contando essas parábolas, em especial por conta de uma murmuração que havia surgido por parte dos fariseus e escribas. No início do capítulo 15, nós já falamos sobre esse assunto, eu só estou recapitulando. Aproximavam-se de Jesus, versículo 1 do capítulo 15, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus. Então aqui a gente vê um contraponto. Aqueles que ninguém esperava, aquele grupo que ninguém esperava nada, ele buscou para ouvir a Jesus. Enquanto que aqueles que todos achavam que eram pessoas corretas, eles não seguiam a Jesus, como eles se colocavam em oposição a ele. Versículo 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Os irmãos sabem que, do ponto de vista do contexto judaico, comer com alguém significa se associar a essa pessoa. Por isso que os judeus eles não comiam, por exemplo, com não-judeus, porque a refeição era algo extremamente visto como muito especial para eles. E por isso a repreensão por parte dos fariseus, que não entendiam por que Jesus fazia o que fazia. Ainda hoje, nós vivemos em uma sociedade extremamente preconceituosa, onde as pessoas religiosas, elas no seu íntimo acreditam estar em um patamar de superioridade aos demais. E Jesus o tempo todo nos mostra que não é assim. Nós falamos sobre isso inclusive ontem, que a situação tanto do religioso quanto daquele que não tem qualquer tipo de religiosidade, muito pelo contrário, vive uma vida de devassidão, todos os dois, o religioso e o devasso, eles precisam da graça de Deus, da regeneração, do novo nascimento, para que sejam feitos uma nova criatura e aí sim possam viver de uma forma que glorifique o nome do Senhor. Jesus contou a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, e nós concluímos ontem nessa expressão, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo é grande alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E só para que, a título de preparação, para a gente entrar na parábola da dracma perdida, eu queria convidar vocês a abrirem comigo em Filipenses, para que a gente possa entender que tipo de alegria é essa. Pois quando a gente lê somente assim na parábola, fica parecendo algo meio subjetivo, né?
Que alegria é essa no céu que existe quando um pecador se arrepende? Será que esse tipo de alegria também existe nos dias atuais? Claro que existe. Filipenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, o apóstolo Paulo está falando da sua experiência em relação a evangelizar. Como o evangelismo é um presente de Deus para aqueles que se entregam a Ele. Como nós devemos entender que nos entregar à vontade de Deus é algo que nos dará muito prazer. Por mais incrível, que possa parecer aos nossos olhos, pois, como eu disse, temos uma mentalidade cheia de preconceitos. E um dos preconceitos que temos, normalmente, a maioria das pessoas pensa assim, que ser espiritual é algo chato, que ser alguém discípulo de Cristo, que ser alguém que busca viver a vida cristã de maneira correta é algo chato, é algo enfadonho, é algo no linguajar moderno, quadrado. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que existe uma alegria na vida daqueles que se entregam ao Senhor Jesus, uma alegria que esse mundo não conhece, uma alegria extremamente superior a qualquer alegria que possa existir nesse mundo. Nós estamos em um período do ano onde é característico de festividades que são chamadas de festividades juninas por causa do mês de junho. E nessas festividades é comum você encontrar pessoas aparentemente alegres, mas essa alegria é uma alegria falsa, pois aquelas pessoas só estão alegres por conta de uma sonoridade completamente descabida, bebidas alcoólicas e atitudes que, na sua grande maioria, depois eles vão até se arrepender. E é esse tipo de alegria que o mundo oferece. É a alegria, por exemplo, de você ganhar uma grande soma de dinheiro e depois você começar a se preocupar com a sua própria segurança. Essa pessoa que tem muito dinheiro, ela agora se preocupa. Será que eu vou ser sequestrado? Será que eu vou ser assaltado? Será que eu posso ser morto para que alguém leve o que eu consegui juntar? Então perceba, esse tipo de alegria que o mundo diz que é alegria e que não é alegria coisa nenhuma. Mas a Bíblia nos apresenta uma outra forma de viver. Olha que coisa. O apóstolo Paulo, a partir do versículo 19 do capítulo 1 de Filipenses, eu vou ler essa passagem toda, se eu mostrar paciência, porque eu estou certo, o apóstolo Paulo estava preso e ele está dizendo para os irmãos de Filipe que ele estava alegre. Porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, o apóstolo Paulo, ele não tinha nenhum tipo de apego às coisas terrenas, nem à sua própria vida. Ele via cada segundo que ele permanecia aqui na terra como uma oportunidade de agradar aquele que o salvou. E agora, do versículo 21 em diante, olhe as palavras do apóstolo Paulo. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então nós vivemos em uma sociedade que, se você perguntar de cada 10 pessoas, se elas forem honestas, a maioria delas vão dizer que tem medo de morrer. Mas o apóstolo Paulo diz que para ele a morte era lucro. Paulo não está aqui revelando nenhuma atitude suicida. O que ele está dizendo é: eu sei para onde eu vou. Eu sei o que vai acontecer comigo depois que os meus dias aqui na terra terminarem. E essa convicção, essa plena certeza de que nós somos eleitos de Deus e de que existe um céu a nos aguardar dentro em breve,
É algo que deveria nos motivar a termos uma atitude cristã condizente com o Evangelho que Cristo nos apresentou. Então aqui no versículo 22, Paulo continua dizendo para esses irmãos em Filipos: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, que trabalho e que fruto é esse? O apóstolo Paulo está falando de evangelismo. Essa era uma igreja que foi plantada debaixo de sangue, porque o apóstolo Paulo tomou, junto com o seu colega de missão Lucas, vários açoites. Foi colocado numa prisão. E foi justamente nessa noite em que ele estava açoitado e preso que o Senhor demonstrou o grande poder, tremeu os alicerces da prisão. Em virtude disso, o carcereiro tenta tirar sua própria vida. O apóstolo Paulo interfere e diz: não, ninguém fugiu. E aquele carcereiro então faz a pergunta que todos nós deveríamos fazer, se ainda não fizemos: o que devemos fazer o que eu devo fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo, sem nenhum arrodeio, extremamente direta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Naquela mesma noite, ferido, machucado, o apóstolo Paulo pregou o Evangelho para a família do carcereiro. A família dele se converteu e eles foram batizados de madrugada. E somente depois disso é que as feridas do apóstolo Paulo foram tratadas e ele foi alimentado juntamente com Lucas. Você acompanhar o texto paralelo em Atos 16, você vai ver isso. E é para essa igreja que o apóstolo Paulo está escrevendo: se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho. Durante algumas semanas, uns dias, o apóstolo Paulo esteve na cidade de Filipos e 3 conversões são narradas. Primeiramente, uma mulher de posse chamada Lídia, se eu não me engano. Segundo, uma escrava que era possuída por um demônio de adivinhação. E terceiro, o carcereiro. Logo depois, o apóstolo Paulo é convidado a se retirar da cidade de Filipe. E ele continua a sua viagem missionária, mas ele não deixava de se relacionar com essa igreja. Por isso ele está dizendo: entretanto, se eu viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O apóstolo Paulo está falando de uma alegria que ele sentia aqui na terra, que rivalizava, ainda que não possa se comparar ao fato de estar no céu, mas há uma alegria aqui na terra que é como se o céu descesse para a terra. É isso que o apóstolo Paulo descreve nessa passagem. E ele diz: ora, de um e outro lado estou constrangido. A ideia de constrangido é: eu estou em aperto, eu não sei o que escolher. Então vamos imaginar que você ama bolo de chocolate. Amém? Eu acho que ninguém aqui gosta. Você gosta de bolo de chocolate? Não, de qual que você gosta? Já gosto do recheio. Do recheio, pronto. Então, tem um bolo de chocolate de um lado e tem o meu de predileto, uma torta de tapioca com doce de leite do outro. Eita glória. E aí tem alguns irmãos aqui, dependendo do gosto, né, que vão ficar constrangidos. E qual que eu vou primeiro? A gente partindo do ponto que tem para todo mundo. Em nome de Jesus. Então, estar constrangido é você estar diante de duas coisas que te atraem do mesmo jeito, que você se sente atraído, impulsionado. Então ele diz: eu estou constrangido, tendo desejo de partir. E não se esqueça, o apóstolo Paulo hoje tem visto, em virtude dessa crescente manifestação de pessoas que dizem ter comunhão com Deus e muitas vezes não tem, porque a comunhão com o Senhor ela tem que ser certificada pela palavra. Então, muitos hoje dizem que já foram para o céu, tem uns até que dizem que já foram para o inferno, né? E voltam e encontram: não, o céu é assim, tem um anjo de 3 metros, tem outro de 7. Tem gente que diz que foi para o inferno, tem um demônio com chifre, tem sem chifre, tem todas essas histórias, elas são histórias com
porque não podem ser dado crédito a ela. Mas existe um homem, só um homem, que foi ao céu e voltou. E ele não teve autorização de Deus para contar o que ele viu lá. Foi esse daqui, o apóstolo Paulo. E quando ele escreve essa carta, ele já tinha tido essa visão. Quando ele escreve em 2 Coríntios, ele diz: há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, eu fui levado ao terceiro céu. O terceiro céu, do ponto de vista judaico, é a habitação de Deus, onde o Senhor vive com os seus santos anjos e os seus eleitos. E o apóstolo Paulo foi lá. Ele teve uma experiência que nenhum outro homem na terra teve. E ele diz aqui: eu estou constrangido. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque é exatamente o que nós estamos lendo em Lucas capítulo 15, a festa no céu, quando o pecador se arrepende. Se nós entendêssemos o privilégio de sermos participantes da obra de Cristo, mais especificamente no evangelismo, nós nos dedicaríamos muito mais ao evangelismo. Eu acho um absurdo quando seitas heréticas, elas vão para o ponto de ônibus, elas vão para cemitérios e elas vão pregar coisas erradas, feias, mentirosas. E a gente que conhece a verdade muitas vezes se cala, muitas vezes se omite, negligencia um dever que a gente deveria estar cumprindo. Por isso que a gente não tem essa alegria. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo já tinha tido uma prova pequenininha quando ele teve essa experiência de ir lá no terceiro céu, e ele sabia o que estava aguardando ele. Mas por vossa causa, os irmãos que estavam aqui, que precisavam de edificação, que precisavam de aconselhamento, que precisavam alguns de correção, repreensão, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E aqui a gente volta para uma passagem que o próprio Senhor Jesus fala, que a seara é grande e que os ceifeiros são poucos. Imagina um ceifeiro como o apóstolo Paulo. Para você achar, vai demorar. E ele diz: mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Então, estar com os irmãos não era algo social, não era algo que visava qualquer tipo de vantagem carnal, mas o objetivo de estarmos reunidos é o crescimento espiritual de cada um de nós. No caso de alguns, o nascimento espiritual, aqueles que ainda não foram regenerados. E naqueles que já foram regenerados, o crescimento espiritual que todos temos que ter. Se somos regenerados, devemos crescer na graça e no conhecimento. E para concluir essa passagem, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Então Paulo diz: eu tenho uma alegria muito grande de estar fazendo o que Deus mandou que eu fizesse. O fruto do Espírito, como o próprio apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, inclui a alegria. A alegria que muitos hoje deixam de ter porque não estão vivendo a vida cristã da maneira correta. Irmão, eu creio que a maioria de vocês aqui tem celular, amém? Até o pequenininho brinca no celular. Brinca ou não brinca, Albert? Ah, tá vendo? Mas se você pegar o seu celular e você colocar ele no carregador da maneira errada, ele vai carregar? Vamos imaginar que você botou o carregador na tomada, mas você esqueceu de pegar aquela partezinha e conectar no celular. Aí de repente você pega o celular e fala: pô, mas está quase descarregado, eu botei para carregar. Não, você não botou, você achou que botou. Você colocou a primeira parte, mas você esqueceu da segunda. E aí não carregou. Esse é um exemplo assim bem pobre, mas é mais ou menos isso que tem acontecido na vida de muitos crentes, que não usufruem
de todo o poder que está disponível para eles. E quando eu falo poder, eu falo alegria, amor, paz e tantas outras coisas que nos estão disponíveis nas regiões celestes, como na carta aos Efésios. Agora, voltando para a parábola da dracma, em Lucas capítulo 15, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e eu quero que você entenda um pouco do contexto. Dracma era uma moeda de prata e ela tinha um valor significativo. A gente não é muito... na nossa geração, moeda não tem muito valor. Acho que a moeda que tem mais valor é de R$1, não é isso mesmo? Então, é de 50 centavos, mas tem de R$1. Mas nessa época não. A dracma era uma moeda de prata e ela era o pagamento de um dia de salário. Então, vamos imaginar que o salário for, que um dia de salário seja R$100 hoje, né, para a gente arredondar. Então era como uma moeda de R$100. Se achasse no chão, pode orava e procurava o dono para devolver. Amém? A não ser que tivesse escrito: essa é para você. Aí você pega. Calma. Mas aqui é como se fosse uma moeda de grande valor, R$100. É um dia de trabalho. Então, para a gente entender, não é qualquer moeda que caiu no chão. O que a parábola quer mostrar? A parábola quer mostrar o valor que Deus dá. O valor que Deus dá. Você não tem valor. Deus não te ama, porque você tem valor. É o contrário. Você tem valor porque Deus te ama. E por que Ele te ama? Porque Ele escolheu te amar. E é importante você entender algo. Deus não escolheu amar todo mundo. Do mundo, Ele escolheu algumas pessoas para amar. Esse tipo de conhecimento nos assusta, porque a gente tem uma ideia religiosa de que Deus ama o mundo inteiro, que Deus vai salvar todo mundo, e de que Deus ele não vai, de maneira nenhuma, fazer nada que nos seja desagradável. A Bíblia apresenta um outro Deus do que a maioria das pessoas tende a acreditar. O Deus verdadeiro, que enviou seu Filho para morrer pelo pecado de muitos, Ele concede graça, mas aquelas pessoas que rejeitam a graça, essas pessoas elas já estão condenadas. Então, quando você se sente de fato amado por Deus, você percebe que não existe nada e nem ninguém mais importante para você do que esse que te ama. Porque ninguém pode te amar como Ele te ama. Ainda que você tenha uma esposa ou um marido que te ame, filhos que te amem, pais que te amem, mas nenhum amor horizontal pode se comparar com o amor vertical que Deus sente para com os seus filhos. E a Bíblia exemplifica dessa forma, que Deus amou de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa é a maior demonstração de amor. Um pai ofertando o seu próprio filho para salvar aqueles que ainda não eram seus filhos. E por meio do sangue do seu filho, fazer dos seus antigos inimigos agora filhos, por adoção. É algo que a mentalidade humana jamais vai compreender. Por isso que somente aqueles que estão no Espírito podem entender as coisas que são do Espírito. Aqui nessa passagem, o Senhor Jesus está falando disso, de algo que tem valor. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma? E aqui o contexto é uma casa. A maioria das casas antigamente, principalmente se fosse casa de pessoas que não tinham grandes condições, elas não tinham janela. E quando tinha janela, tinha uma só. Então o ambiente de dentro da casa era bastante escuro. E aqui, essa mulher, ela acende uma candeia e varre a casa. A casa, normalmente, ela era de chão batido. Então essa mulher varre a casa. E ela faz isso diligentemente. O que é fazer com diligência?
é fazer na hora certa, da forma certa. Isso é diligência. Às vezes a gente fala, né? Filho, aqui a gente só tem exemplo de filho obediente. Amém. Mas você diz para o seu filho, para a sua filha, vá arrumar o quarto. Na mentalidade do filho e da filha, meu pai está dizendo, arrume o quarto semana que vem, se der. É mais ou menos assim que o filho ou a filha ouve. Mas na mentalidade do pai é, vá arrumar o quarto agora. Então, a gente tem uma tendência a procrastinar aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não gosta de fazer. Por isso que é importante, antes de tudo, amar a Deus, senão jamais o serviremos da maneira correta. Não acende, ela acende uma candeia, ela varre a casa. Irmãos, isso tudo aqui dá trabalho. Só quem é dona de casa ou dono de casa, bem-vindo ao clube, sabe como dá trabalho. Dá trabalho cuidar de uma casa. E uma das coisas que mais dá trabalho é varrer. Irmão, varrer. Eu não vou dizer que não é de Deus, é de Deus. Mas dá trabalho, irmão, né? Tem um irmão que tem até... São dotados nessa área, né? Mas eu não sou, não. Eu, para varrer uma sala assim, de 5 metros quadrados, umas 5 horas. Mas eu varro. E ela varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Percebeu? Ela não vai parar. Ela não vai dizer, ai, minha coluna. Não está na hora do almoço, eu vou dar um intervalo, eu como, depois eu volto para varrer de novo. Não, eu acho que a vizinha do outro lado tá, e tem uma fofoca para me contar, eu vou lá, depois eu volto para fazer isso. Nós temos também essa tendência de adiar o que a gente tem que fazer, nos comprometendo com coisas que a gente não devia fazer. Então, você tem que fazer algo e aí você vai ter a novela. Ô irmão, e se você não assistir a novela, você vai morrer? Não vai. Mas quem se liga bocão. É agora. Tem o... Como é o outro que concorre? Que vê o povo. Que vê o povo. Depois que vê eu faço. Então, mas sabe, são coisas assim que não tem importância nenhuma. E que muitas vezes a gente deixa de fazer o que é importante para se dedicar àquilo que não tem importância. E aqui é o contrário. Quando você se entrega a uma missão, você tem que cumprir aquela missão. Tem até uma frasezinha assim que eu acho muito legal, do ponto de vista bíblico, né? Missão dada, missão cumprida. Então tem que ser crente, tem que ser assim. Deus mandou fazer assim, é assim. E por que você ainda está assim? Porque Deus disse que é para eu estar assim até Ele voltar. Ô rapaz, mas tem um monte de gente que vai e volta, que vai e volta. Será que Deus vai ver que você deu uma descansadinha e voltou? Vai. Ele vai ver quem deu uma descansadinha e voltou. E Ele vai ver aquele que ficou firme esperando a sua volta. A gente tem a parábola das 10 virgens para mostrar isso para a gente. Então aqui ele diz, e tendo achado, ela acha porque todo aquele que busca, acha, todo aquele que bate, a porta lhe será aberta, todo aquele que pede, recebe. Então a ideia que o Senhor sempre nos mostra é aquilo que plantamos, nós vamos colher. Quem planta obediência, vai colher salvação. Quem planta obediência, vai colher a alegria do Espírito. Então, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. E eu acho tão maravilhoso porque Lucas, ele tem esse cuidado. Eu não sei se você percebeu, a primeira parábola é um pastor que se alegra com os seus amigos e vizinhos, homens. E a segunda parábola é uma mulher que se alegra com as suas amigas e vizinhas, mulheres. Glória a Deus. Percebeu? Isso não é machismo, isso é organização.
A gente está passando por uma fase da história da humanidade que está tudo maluco. Que hoje em dia, se você vai num determinado estabelecimento, né, um shopping center ou coisa grande, não tem mais aquela placa banheiro masculino e feminino, não. Diz que tem uma placa, eu nunca vi, nem quero, até porque eu evito esses lugares, que entra quem quiser. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser do seu... E tem outra opção sem ser homem e mulher? Porque assim, a pessoa pode até não se aceitar, mas só tem essas duas opções. Eu acho engraçado porque o ser humano ele cria uma concepção de que ele manda em tudo. Na verdade, ele não manda em nada. A Bíblia diz que a gente não é capaz nem de manter um cabelo preso na nossa cabeça. Imagine. A gente não tem essa capacidade. A gente tem a capacidade de prolongar 1 segundo da nossa vida. 1 segundo, não tem. O minuto, o segundo, a hora que Deus determinou que você morreria, é essa hora que você vai e ponto. Nem o melhor médico do mundo vai conseguir fazer algo por você, se Deus determinou que é aquela hora. Então, mas a gente cria expectativas que não serão, que normalmente elas irão trazer frustração, porque elas não serão alcançadas. Por isso ele diz, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Meu Deus, como seria maravilhoso se mulheres cristãs se unissem com outras mulheres cristãs para evangelizarem mulheres que ainda não são cristãs. Meu Deus, como seria lindo isso. Mas por que não faz assim? Porque esse desejo de muitas vezes fazer coisas que o próprio Deus atribuiu somente para homens. É verdade. Como se isso fosse vantagem. Irmão, se Deus fez homem e mulher, Ele sabia o que estava fazendo. E Ele atribuiu para homem e mulher funções diferentes. Por exemplo, qual é o homem que pode gerar um filho? Você conhece algum? Com toda a tecnologia que a gente tem, você consegue até pegar você consegue fertilizar um óvulo fora do ventre. Mas se você botar na barriga do homem, não vai acontecer nada. Mas se você botar numa mulher, no útero feminino, vai desenvolver. É o que as pessoas chamam, né, de barriga emprestada. Porque aquele óvulo que está crescendo ali, ele muitas vezes não é da mãe que está carregando, porque às vezes o casal não poderia, a mulher tem problema. Então, aqui a gente percebe, o homem não tem condição de gerar filhos, porque homem é homem, mulher é mulher. Mas a gente não aceita. Eu estou falando isso também porque ontem teve uma manifestação lá em São Paulo, que tem todo ano, né? Dessas pessoas que se dizem livres para escolherem o gênero que irão adotar. Na verdade, quem escolheu tudo foi Deus. Deus escolheu. E o homem, como sempre, se rebela. Essa é só uma das rebeliões que o homem se rebela para com a vontade de Deus e que custará muito caro naquele grande dia. E tendo achado, reúne amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo. E eu acho tão bonito, irmãos, porque essa passagem está falando de evangelismo. E como eu já disse, meu Deus, se é uma área que o inimigo investe pesado para tentar paralisar a igreja, é na parte do evangelismo. Verdade. Porque ele sabe que uma igreja que evangeliza é uma igreja que vai dar muito trabalho a ele, o diabo. Então ele quer estagnar a igreja, quer impedir que a igreja cumpra o seu propósito. Qual seja o propósito? De atrair aqueles que estão nas trevas para a luz por meio da pregação do Evangelho. E ele faz isso por meio, por exemplo, da frustração que nos desmotiva. A gente cria expectativas e as expectativas não são supridas, e aquela pessoa, aqui mesmo, nesse estudo bíblico, tinha gente que vinha para o estudo bíblico toda semana, que de repente parou de vir. Por quê? Eu me chateei. Com quê?
Só se for com você mesmo, que deveria estar fazendo o que não está, que é fazendo de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Então aqui ele diz, essa moça, ela se entregou, essa mulher, ela se entregou, ela encontrou e ela celebrou. Alegrados comigo porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu achei a dracma que eu tinha perdido. E aqui mais uma vez, a semelhança da ovelha perdida, a dracma perdida, ela nos mostra a propriedade. Deus, Ele é dono. Ele é criador de todas as coisas que vimos e que não vimos. Mas há uma propriedade especial que Deus tem para com aqueles que são seus filhos. Ele os chama de seus. Eles são meus. E ninguém vai tocar neles porque eles são meus. E aqui essa moça, ela tinha essa moeda e ela achou, e a moeda era dela. Há uma diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são. E eu queria mostrar isso para vocês, já que a gente já está caminhando para a conclusão, mas vamos voltar um pouquinho no último livro do Antigo Testamento, do livro de Malaquias. Há uma, como eu disse, uma forte tendência nas nossas vidas, e eu quero acreditar que somos crentes, da gente achar que o fato da gente estar fazendo a obra de Deus não vai gerar grande repercussão, e que na maioria das vezes o diabo vai lançar dardos inflamados dizendo que a gente está perdendo tempo fazendo a obra de Deus. Eu me pergunto, alguns anos atrás, esse mesmo estudo era feito na casa de um irmão da igreja, que todos nós sabemos quem é. E esse irmão da igreja, o estudo deixou de ser feito no salão lá da casa dele, porque o prédio não queria mais, e a gente está aqui. Mas eu sempre fiquei muito assim, reflexivo, por que ele não vem toda segunda-feira, se ele ia lá segunda-feira quando era na casa dele? Eu espero que ele esteja assistindo, eu acho que está, pelo menos no começo ele estava assistindo. Por que não vem? O que foi que mudou? E eu posso garantir que a alegria que ele sentia lá, ele sentiria se ele estivesse aqui. E da maneira como Deus usou ele lá, Deus usaria talvez até mais ele se ele estivesse aqui. Porque antes ele só tinha que descer e ir para o salão, onde era o estudo. Se ele viesse para o estudo bíblico de segunda-feira, ele teria que sair de sua zona de conforto e vir para cá. Às vezes a gente pensa que ir para a igreja, irmãos, é só eu preciso de edificação, eu sou crente, eu já sou batizado, então eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que aprender um pouco de Bíblia para poder ser um melhor crente. Amém? Mas não é só isso não. A gente também é servo. A gente também vem aqui para servir. A gente também vem aqui para ser útil. É por isso que a gente chama de culto. Culto significa serviço. Quanto mais a gente se entrega a Deus, mais a gente recebe de Deus. É por isso que eu vejo pessoas na igreja tão infelizes. Elas não conseguem sair da igreja, mas elas também não conseguem se entregar a Cristo, a ser igreja. E vivem nessa zona tão infeliz daqueles que esperam de Cristo somente nessa vida. E aqui a gente percebe que isso já aconteceu no passado. As vossas palavras, Malaquias 7,13, isso é os crentes, viu? As vossas palavras foram duras para mim. Malaquias 3,13. Malaquias 3,13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti. Olha que coisa. O Senhor está triste. Por quê? Porque os próprios servos de Deus, eu e você, quando alguém pergunta, e aí, irmão, como é ser crente? É luta. E aí bota aquela mão na cabeça, assim, para dizer que a dificuldade é maior ainda. O diabo se levantou. Meu filho,
Quando a pessoa me diz assim, o diabo se levantou, eu fico na minha cabeça, quando foi que ele se deitou? Porque ele não precisa dormir. Oh Deus. Ele está o tempo todo rodeando, esperando uma oportunidade. Foi você que deixou de vigiar. E aí ele entrou. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, a gente crente. Não, Senhor, eu estou aqui fiel na palavra, verdadeiro evangelho. Sou David assim, verdadeiro evangelho, não é, David? Se alguém vier com coisa errada, quero conta com heresia. Não é não, meu filho? Oh, Jesus. Então vem aqui, versículo 14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. A gente pode até não ter falado com a palavra, com a boca, mas lá no coração. É verdade. A gente pega o ônibus, ou pega o transporte, vai para ele. Fala, não vou lá fazer o que hoje? Eu não quero em casa. Esse friozinho gostoso. Assistindo as quadrilhas juninas. Arrependido. Ou assistindo, sei lá, parece que está tendo uma refilmagem de uma novela chamada Pantanal. Negócio desse. Eu poderia estar assistindo uma dessas novelas heréticas da Record. De Deus, velho. Eu podia estar assistindo um jogo de futebol, para quem gosta. Mas eu vou para a igreja. Eu vou fazer o que lá? Não sei nem se Rita trouxe merenda. Revela-se. Porque 2 semanas atrás Rita teve um direcionamento de dizer é jejum e oração. Semana passada teve merenda, mas se fosse uma semana sim, uma semana não, hoje é dia de não sei. Então o irmão está repreendendo em nome de Jesus. Não, pastor, está repreendido. Então às vezes a gente pensa, é inútil servir a Deus. É inútil. A gente pensa, e o que a gente muitas vezes não reflete é, o meu pensamento, ele é audível a Deus. Então tem coisas assim que você pensa e ninguém sabe. Por quê? Porque você está pensando. E ninguém lê pensamento, nem o diabo. A gente, pastor, o diabo lê pensamento, ele não lê pensamento. Só quem lê pensamento, quem sabe o que se passa no coração e na mente é Deus. Então quando a gente pensa coisas como essa, é como a gente estivesse falando para Deus. Mas eu não cheguei a falar, pastor. Você pensou. E Deus ouviu o seu pensamento. Você lembra da oração em secreto? Que você fala em secreto e Ele ouve em secreto. É que Ele ouviu. Inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos? O que adianta virar crente, ser honesto, não pegar os 100 reais que eu achei na rua, aí fico eu agora tendo que comprar pão, sem os 100 reais, tivesse pego com 100 reais na rua, dava pra comprar pão, salsicha, né? Então a gente, que inútil é servir a Deus, inútil, ser uma pessoa, inútil esse negócio de verdadeiro evangelho, é melhor, não irmão, vamos entregar o falso evangelho e todo mundo se dá bem, arranja cargos políticos. Teve até uma reportagem ontem, eu nem vi, mas soube que teve uma reportagem, né, mas uma coisa que todo mundo já sabia, só apareceu no fantasma, a Bahia inteira já sabia, agora o Brasil sabe, mas todas as pessoas daqui do estado já sabiam que havia prática de violência naquele local. A gente já falou aqui nos estudos de testemunhos de pessoas que estiveram lá e disseram. Agora, por algum motivo político, apareceu, né? E nem a emissora que vinculou o programa está certa, e nem a pessoa que pratica essas coisas está certa. Está todo mundo errado, meu filho. Todo mundo jaz do maligno. Quem está certo é aqueles que são de Deus, que vivem de uma maneira correta. Ora, o que adiantou guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adianta viver uma vida correta? Ora, pois, versículo 15, nós reputamos por felizes os soberbos, não é não? Quando você olha e sabe, por exemplo, o cachê de um desses cantores famosos, no período de festividade, teve um cachê aí de um cantor desse, 800 mil reais, para cantar uma noite, nem uma noite, cantar 2 horas talvez, menos de 2, 800 mil reais.
para você cantar menos de 2 horas. O irmão Paulinho tem uma voz muito melhor. Ele não cobra nem um centavo para louvar a Deus. Sabe? Ah, não, ali, olha. Quinho disse, eu também quero, pastor. Eu também estou nessa daí, pastor. É dupla. É dupla. É isso. É. Então a gente olha para essas pessoas e a gente pensa que elas que são felizes. Que esses soberbos é que são felizes. Meu Deus do céu. Também os que cometem impiedade prosperam. Não é assim que parece? Oh, Deus. Entra ano e sai ano. E se você olhar para o cenário político do nosso país, irmão, não mudou nada. Então assim, rapaz, a pessoa já foi pega em tantas maracutaias e continua na vida política. Porque assim, irmão, no mundo, quando você faz as coisas de acordo com o mundo, você se dá bem. Isso não é algo novo, isso vem desde os descendentes de Caim. Se lembram? Jubal, Jabal, Lameque. Pois é, aquele pessoal. Aqui a gente pensa ainda hoje. Eles prosperam, eles tentam ao Senhor e escapam. Pronto? Eles tentam, eles fazem cada coisa absurdas. E não acontece nada de ruim com essas pessoas. Você que pensa que não acontece. Por isso que vai ter lá em Lucas, logo depois da parábola que a gente chama de filho pródigo, capítulo 16, o Senhor vai contar algumas parábolas e uma delas é o rico e Lázaro, que a gente nem sabe se é parábola ou se é de fato um fato verídico. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros: como é importante as boas companhias. Você é crente? Então ande com crente. Você crê em Cristo? Então busque aqueles que creem em Cristo também e tenha uma amizade com Ele, uma amizade sincera, sabendo que Ele não é perfeito, Ele pode falhar com você e você vai falhar com Ele, vocês vão se perdoar e vão continuar mais do que amigos. Vocês são irmãos. Cristão tem que andar junto com outros cristãos, pois senão nós nos enfraqueceremos. Não, mas Cristo me dá força. Não, Ele não dá força para quem quer ter uma vida individualista, não. Ele fortalece o humilde. E uma das coisas mais necessárias para você ter amizade com alguém hoje em dia é a humildade. Por isso, tão poucas amizades sinceras. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Olha que coisa maravilhosa. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Você acha que o que você está fazendo para Deus não está redundando em nada? Há um tesouro no céu que você está juntando e você nem percebeu. Louvado seja Deus por isso, porque se a gente percebesse, a gente se soberbeceria. Mas um cristão verdadeiro, ele está sempre entesourando no céu. Ele tem valor para o Senhor. Mesmo aqueles que o mundo desvaloriza, principalmente esses, desvaloriza por serem cristãos, eles são para o Senhor um tesouro precioso. E eles serão para mim em particular tesouro. Você já imaginou? A gente não está falando de tesouro, dracma perdida que foi achada? Pois é, isso aqui. Os eleitos de Deus são um tesouro para Deus, pois custou algo caríssimo, o sangue do próprio Deus, para que eu e você fôssemos resgatados. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como o homem poupa o seu filho que o serve. Então, se você não está vendo ainda a diferença, você deveria ver, porque a gente já pode notar claramente o amor de Deus na vida daqueles que Ele elegeu. Mas chegará um dia em que isso ficará muito claro, mais ainda.
quando a gente estiver diante do tribunal de Cristo e o Senhor disser: você está justificado, venha. E olhar para outra e dizer: você não está justificado, aparte-se de mim. E muitas vezes a Bíblia nos mostra que esses dois grupos de pessoas ficarão surpresos, porque tem muita gente que pensa que vai para o céu. Na sua mente pensa que vai para o céu. Irmão, nós somos um pequeno grupo aqui hoje. Se você tivesse certeza que você estava indo para o inferno, você ia conseguir dormir? Você consegue dormir sabendo que está indo para o inferno? Tem gente que dorme tranquilo. Mas por quê? Porque ele acha que no fundo não vai ser assim. No fundo Deus vai dar uma aliviada. Não, ele não vai. Porque Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que disse. O que ele fala, ele faz. Então aqui ele diz: eu vou poupar esses, como o homem poupa o filho que o serve. É qualquer filho? Não, o que o serve. Porque o que não serve, ele é tratado como se não fosse filho. No Antigo Testamento, quando um filho se desviava do caminho do Senhor, quem tinha que trazer o filho de frente à congregação para que ele fosse apedrejado, porque esse era o preço da apostasia, o apedrejamento, sabe quem tinha que atirar a primeira pedra? Os pais. Você não só trazia o seu filho apóstata, que já havia se desviado, estava desviando a outros, mas você também era aquele que atirava a primeira pedra, para deixar de maneira bem clara que antes do seu filho vem Deus. Então aqui ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Nesse mundo que a gente está, às vezes a gente não sabe fazer a distinção, porque os servos de Satanás, eles se travestem de ministros de justiça. Olha, irmãos, todas essas heresias que são propagadas na nossa geração, se você tiver em algum momento, fizer um estudo sobre essas heresias, você sempre vai ver que a maioria das heresias foi um anjo de luz que apareceu para alguém. Um anjo das trevas apareceu e me disse para eu fazer isso, eu fui lá e fiz. A pessoa não faz. Mas não foi um anjo de luz que iluminou a casa. As aparições marianas, por exemplo. Não sei se vocês conhecem um pouco do catolicismo romano. Você fica até assustado, porque a maioria dos católicos nem conhece o que crê. Isso é muito comum do católico. Então, uma vez conversando com algumas pessoas, elas acreditavam que cada Maria era uma Maria diferente. Né? Porque tem a Maria Aparecida, tem Maria de Fátima, tem Maria de Madrigal, e a pessoa pensa que cada Maria dessa seria uma santa diferente. Não é não, irmãos. Para o católico, são aparições de Maria, mãe de Jesus, em lugares. E aí, em cada lugar que ela aparece, ela recebe o nome. No caso aqui do Brasil, Maria Aparecida. No caso de lá em Portugal, que apareceu aos 3 pastores, né, vizinhos, pequenininhos. E 2 morreram de logo, assim, rapaz. E a outra ficou trancada num convento até morrer. Você vai dizer que um negócio desse é de Deus, irmão? Você vai dizer que esse aparecimento é de Deus? Aparecem 3 crianças, 2 morrem, e a outra fica trancada no convento, sem poder se comunicar com ninguém, até morrer. Você acha que isso é de Deus? Ninguém fala nada, e acha que ainda... Maravilha! Porque ninguém lê a Bíblia. Uma coisa é, todas essas aparições sempre vêm acompanhado de quê? Luz. Pô, imagem assim, muito iluminada, iluminou o quarto inteiro. E disse assim: largue o seu marido, largue a sua esposa. Testificou, porque eu queria fazer aquilo. Foi bênção. Foi de luz que apareceu e disse: eu sabia que Deus não ia me deixar sofrer.
Mas a pessoa até o último dia, aí revelou. Mas como é que revelou, irmão? Não revelou não, tá errado. Quando esse suposto anjo de luz aparecesse e dissesse algo semelhante, está repreendido Satanás. Na hora, a carapuça ia cair. E aquele ser de luz ia dizer, como você descobriu que era eu? Aí você ia dizer que eu leio a Bíblia. Aí tinha gente que ia dizer que quem tem essa conversa é outra. Eu ia correr para o senhor está me dizendo agora que luz também pode ser do diabo? Se vier alguma luz, meu filho, pode ser até quando está tendo queda de energia, né? Que a luz fica forte, fica fraca, eu não fico mais nesse lugar. Se a luz ficar forte, ficar fraca, olha, ficou. O pastor falou que tem um diabo que se traveste de anjo de luz. Não foi o pastor, foi a Bíblia. Já para poder a gente estar preparado. Mas aí não. Luz, a gente associa o quê? A coisa boa. Satanás sabe disso. Não, irmãos, a nossa luz é a palavra. Por isso que a gente não vive por vista. A gente vive por fé. A luz que vemos é a luz da fé, que é capaz de revelar toda escuridão, ainda que venha disfarçada de luz. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não. Irmãos, se você tem uma nota de R$100 na sua mão, ela serve para você? Ou você vai botar no quadro? Outro dia, eu acho que foi o meu sobrinho, estava pedindo para meu pai, né, o avô dele, uma nota de R$200. Eu digo, para que você quer? Não, meu avô, eu quero para colecionar. Eu digo, agora veja. Não, meu filho, R$6 é para fazer mercado. Dá ou não dá, Paulinho? Dá para comprar ração durante quantos meses? De R$5.000. Hein, Paulinho? Dá para comprar ração? R$200? R$200 dá para comprar pão para aquilo durante uma semana. Não peça essa parte não, que ele pegou uma falsa hoje. Foi meu, eita Jesus. Então, quando fala da dracma perdida, é algo que tem valor, que se perdeu, e você vai lá e encontra. E você vai encontrar aquilo. Você acha que aquela mulher colecionava moeda? Não, aquilo dali ela usava para comprar as coisas do dia a dia. Não é assim o seu salário? Ou você vive de renda e o seu salário é só para fazer poupança? Vocês estão nesse patamar já? Tem alguns aqui, meu filho, que o salário já bate e já fica. Nossa, Senhor Jesus. Que o cartão debita. Não, o salário entra dia 5, o cartão debita dia 6. Aí a alegria é menos de 24 horas. Dia 5 caiu o salário. E se o salário não cair, olha o problema. Aí caiu o salário dia 5, dia 6 veio o cartão. Oxente, cadê o salário? Quem falou isso pro senhor? Agora só sobrou o dinheiro do pão. Ainda tem quilo que vai lá. Ainda tem quilo que vai comer. Senhor, aumenta a provisão. Envia os corvos, Senhor, com pão e carne. Então, irmãos, Jesus. pastor, por que o senhor está falando essas coisas? Porque quando o Senhor Jesus dá o exemplo da dracma perdida, Ele está dizendo que aquilo que foi encontrado ia ser usado. A mesma coisa, ninguém cria uma ovelha como se cria um cachorrinho. Né? A gente está nessa geração de pet shop, né? De ter animalzinho de estimação. Ovelha não é animal de estimação. A ovelha, ela era criada, ela dava carne, mas principalmente ela dava lã. E a lã se fazia as roupas. Então a ovelha, ela era criada com esse propósito de ser usado. A dracma, a mesma coisa, essa mulher encontrou, por quê? Porque também usaria esse recurso. A ideia é, você foi alcançado para alcançar, você foi chamado para servir. Se você não está usando a sua vida dessa forma, você está desperdiçando a sua vida. Quantas pessoas estão desperdiçando a sua vida nesse momento, irmãos? Olha,
eu não me canso. São 11 anos pastoreando, mas eu não me canso de exortar, porque na vida vale mais do que o mundo inteiro. E uma reportagem que você vai ver e que eu vou ver, e eu não preciso de um revelamento para dizer isso para vocês, mas quando passar o feriado dessa festividade, vai ter uma reportagem que tem sempre depois do feriado, que é a contagem dos mortos que morreram no feriado, fora dessas mortes comuns de hospital, não, gente que pegou o seu carro e disse: eu vou me divertir com a minha família, ou eu vou me divertir sozinho, ou eu vou me divertir com meus amigos. Pegou o seu carro, pegou um ônibus e se deslocou até outro local buscando o quê? Diversão, alegria. Mas o que é que essa pessoa vai encontrar? A morte. Ela vai morrer. E a maioria das pessoas que vão morrer nesse feriado, elas vão para o inferno. Porque elas estão desperdiçando a sua vida. Elas estão correndo atrás, como disse Jeremias: o meu povo tem cometido 2 pecados. E esses 2 pecados, eles estão sempre juntos. Eles abandonaram a mim, o manancial de águas vivas, Deus, e têm cavado para si cisternas rotas que não podem reter água. Na nossa linguagem, cisterna rota fica meio difícil de entender, mas é caixa d'água. Você entende agora? Uma caixa d'água rachada. A Embasa avisa: vai ter corte de água aqui em Cosme de Faria no final de semana. Eu disse: não, mas minha caixa d'água é de 10 mil litros. Estou garantido. E aí você abre o chuveiro e nada de água. Você já está até com calor para economizar. E cadê a água? Aí quando você sobe lá todo ensaboado, com os cabelos de shampoo ainda, a caixa d'água está vazia. Por quê? Porque ela estava rachada. Ela não pôde fazer o que ela deveria fazer, que era guardar água para momentos de emergência, quando o fornecimento fosse cortado. Então, a mesma coisa, nós temos vivido dias onde as pessoas têm cavado essas cisternas que não podem reter água, buscado alegria em dinheiro, festa, imoralidade, todo tipo de, comprar coisas, adquirir bens, como se essas coisas pudessem dar alegria. Elas não podem. Elas prometem aquilo que não podem dar, que é alegria. Todas essas coisas prometem alegria. Aqui a gente tem um dos maiores corretores de imóveis do Brasil. E todo mundo que compra um imóvel, eu nunca vi uma pessoa comprando um imóvel triste. Só se José já viu essa experiência, né? Mas normalmente a pessoa compra um imóvel, ela compra com alegria, porque aquele imóvel é como um sonho que se realizou. Pessoa que muitas vezes morou de aluguel, ou que morava na casa dos pais, e aí de repente adquiriu o seu imóvel, a chave da casa própria. Olha, o ser humano é tão doido que tem a minha casa, minha vida. Agora veja, a sua vida é uma casa. Você é da força do céu, na terra. E a pessoa faz uma série de expectativas naquele imóvel. Na minha rua tem mais para baixo, tem um prédio assim luxuoso. E nesse prédio luxuoso teve um fato muito triste há 2 anos atrás. Um capitão da polícia, que era casado também com uma policial, se não me engano, acho que era tenente. E eles tiveram uma desavença. Ele matou a mulher, ele matou o filho, e depois ele se matou. Você acha que ele pensava isso quando ele comprou aquele apartamento? Quando ele comprou aquele apartamento, que provavelmente comprou porque disse: não, aqui vai ter o quarto da gente, vai ter o quarto da criança, e a gente vai ser feliz aqui nesse lugar. Foi o que aconteceu? Não. E essa é só uma história de tantas que estão acontecendo. Algumas vão aparecer no noticiário, outras não.
Por quê? Porque essas coisas não dão felicidade, irmãos. Felicidade está em Cristo e só nele. Que o Espírito Santo possa nos mostrar. Porque por mais que eu fale para vocês, por mais que eu traga exemplos para vocês e para mim, só o Espírito Santo pode mostrar para nós, todos, de dentro para fora, que a alegria está no Senhor. Que é maravilhoso viver uma vida dedicada ao Senhor. Por mais adversidades que nós venhamos a enfrentar, nada se compara com a alegria de ser um servo de Deus. Porque todo aquele que é servo de Deus é chamado como filho de Deus. Não é só servo. Na parábola do filho pródigo, ele diz: meu pai me trata como um servo. Ele diz: mas você é meu filho. Você é o meu filho. Ele queria só ser servo. Depois de ter visto as bobagens que ele fez e as escolhas erradas que ele fez, ele disse: só ser servo já vai ser maravilhoso. Ele disse: não, meu filho, mas você é meu filho. Por isso eu vou botar um anel no seu dedo, eu vou calçar seus pés, eu vou lhe dar uma roupa, você vai tomar um banho e a gente vai celebrar a sua volta. Então é importante, irmãos, que haja esse tipo de alegria no nosso coração de maneira diária, porque deixa eu lhe dizer, se você não estiver alegre em Cristo, isso significa que o seu coração está de portas abertas para os convites e banquetes do diabo. Um coração insatisfeito com Cristo é um convite para Satanás vir e morar nele. Por isso que nós precisamos estar buscando essa satisfação no Senhor, em tudo que vem dele, em tudo que é para ele. Ó Deus, nos ajuda nessa compreensão, Senhor, espiritual, que vai além de palavras, da tua presença, que vale mais do que qualquer presente, Senhor. Pois só temos vida quando o Senhor está na nossa vida. Pois antes estávamos mortos em delitos e pecados, destinados à ira, e por tua misericordiosa graça fomos alcançados, regenerados, justificados, adotados como filhos. Meu Deus, que amor é esse? Ajuda-nos a compreender, Senhor, esse amor que o Senhor sente pelos teus filhos. Que possamos nos regozijar a todo instante pelo fato de que somos amados por Ti, para que, mesmo diante das maiores adversidades e provações, o Teu amor nos constranja, nos proteja, nos guarde e nos guie para o lugar que nós queremos estar, que é ao Teu lado, aqui na terra e mais ainda, chegando no céu. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo e diga para você, se você não é crente, seja, porque ser crente é bom demais. Glória a Deus. E olha agora para a vez da irmã Rita, para ver se tem algum lanche.